Beleza, minha gente, olha só. Fizemos uma série de vídeos aí, falando sobre campo magnético, a relação entre a corrente elétrica e o campo magnético. Bom, e nós já sabemos que existe a força magnética, mas até então o que nós tínhamos falado basicamente? Polos de mesmo nome, norte, norte, sul, sul, se repelem, polos de nomes diferentes, norte e sul, se atraem. Bom, o lance, pessoal, é que a força magnética vai muito além da história dos ímãs. Nós vamos ter forças magnéticas em situações que vão além da história do ímã. Por isso, o termo eletromagnetismo, a ligação entre a eletricidade e o magnetismo, tá bem? Bom, então agora nós vamos fazer uma sequência de vídeos falando de força magnética. Primeiro, qual a condição para a força magnética existir, Depois, como é que a gente determina módulo, direção e sentido, e umas situações práticas para ver como é que trabalha com força magnética. Show de bola! Então, olha só, o que acontece, meninos? O que acontece? Vamos pegar aqui um ímã em forma de U, Polo norte, polo sul, tá? A gente já sabe o seguinte. Nós vamos imaginar um plano aqui, Esse plano ele é perpendicular a essa face, esse plano é perpendicular àquela face, tá? E nós já havíamos dito que um ímã em forma de U, entre as pernas do U, o campo magnético é uniforme, isto é, o campo magnético é o mesmo em todos os pontos ali dentro. Tem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido em todos os pontos nesse plano que está aqui. Bom, aí qual é a ideia que a gente tem que ter então? Nós temos um campo magnético criado por um ímã. E agora eu vou imaginar o seguinte, eu vou imaginar que uma carga elétrica positiva, um corpo eletrizado positivamente, está cortando essas linhas de campo. Então, um corpo eletrizado positivamente, com uma carga Qzinho, está cortando as linhas de campo com um ângulo θ. Tá? Então, está cortando aqui com o ângulo θ. O ângulo θ é o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. É interessante você entender que essa velocidade já existia. Eu joguei esse corpo dentro do campo magnético. Cortando as linhas de campo com ângulo θ. Beleza. O que foi visto? Um corpo, ou uma carga, ou um corpo eletrizado, com carga Qzinho, movendo-se com velocidade V em um campo magnético B, pode ficar submetido à ação de uma força magnética. Então, olha só que interessante. Nós não temos força magnética só entre ímãs. Nós podemos ter uma força magnética, podemos ter uma força magnética quando um corpo eletrizado corta um campo magnético, corta as linhas de campo aqui produzidas por esse ímã. Como é que nós calculamos esse campo magnético, essa força magnética? A força magnética, pessoal, ela vai estar perpendicular ao plano do campo magnético e a força magnética ela vai ser calculada por essa equação que é relativamente simples, QVB seno θ. Q é o valor da carga elétrica, V é a velocidade, B é a intensidade do campo magnético e θ, professor. Θ é o ângulo entre B, que é o azul, e V, que é o verde. Tá? Então, a força magnética, a princípio, ela é calculada por essa equação. QVB seno θ. Força magnética. QVB seno θ. Bom, aí, pessoal, como é que a gente faz para descobrir a direção e o sentido da força magnética? Bom, a primeira coisa que eu vou falar, pessoal, que a força ela tem uma direção perpendicular ao plano formado pelos vetores B e V. Então, eu tenho o vetor B, eu tenho o vetor V.
O plano formado por esses dois vetores é perpendicular, é normal ao vetor força magnética, tá bem? Então, olha só, para a gente poder determinar a direção e o sentido da força magnética que atua sobre uma carga que se movimenta dentro de um campo, nós temos a chamada regra da mão esquerda. Regra da mão esquerda, onde você vai ter a representação, e é muito legal que você entenda essa representação, porque você entende o seguinte, ó. Lembra que eu disse que θ é o ângulo entre B e V. Então, esse dedo, indicador, representa o campo, tá? O B. Esse dedo representa a velocidade e o polegar representa a força. É interessante que eu falei, ó, o vetor força é perpendicular ao plano formado por B e V. Então, você tem o B e o V, tem um plano aqui. O vetor força é perpendicular a esse plano. Beleza? Bom, só que tem um detalhe, pessoal. A gente tem a regra da mão esquerda quando nós temos uma carga positiva se movimentando dentro do campo. Então está aqui, ó, FBV, carga positiva se movimentando dentro do campo. E você tem a regra quando a carga é negativa. Qual é a única diferença? Quando a carga é positiva, o sentido da força é o sentido que o polegar aponta. Quando a carga é negativa, o sentido da força é o oposto ao sentido que o polegar aponta. Então, se a carga é negativa, o polegar aponta para cima, a força magnética é para baixo. Então, é a partir da regra da mão esquerda que a gente determina a direção e o sentido da força magnética. Vamos pegar aqui uns exemplos. Vamos pegar os exemplos. Então, a regra está ali, FBV, carga positiva. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho um campo que está sendo gerado por um ímã nessa direção e nesse sentido. Então, eu tenho um campo que está nessa direção e nesse sentido. Eu vou ter uma carga positiva que eu vou colocar esse símbolo aqui, ó. V, uma bolinha. O V sendo uma bolinha está dizendo o que para a gente? Que essa carga está saindo do plano. Tá? Então, ó, o B é para a direita, o V é para fora, ó, B para a direita, V para fora, polegar para onde, Ricardo? Para cima. Se o polegar está apontando para cima, significa que a força magnética é para cima. Tá? Aí, imagina o seguinte, ó, se eu fizer agora, mesma coisa, o campo continua igual para a direita, a carguinha é positiva, só que vamos pensar que o V agora é para dentro. Repara, ó, aqui era a bolinha, aqui é Xzinho. Xzinho está dizendo que a partícula está entrando no plano do quadro. Aí, ó, B, P. Repara que esse vetor que é o V, ele tem que ficar apontando para dentro do quadro, ó. B para a direita, o outro dedo para dentro do quadro. Repara que o dedão vai para baixo. Então, a força magnética é para baixo. Então, você sempre começa orientando esse dedo pelo vetor campo. Depois, roda a sua mão para botar o vetor velocidade. E o dedão fazendo 90 graus com os outros dois dedos. Indica o sentido da força. Nesses dois casos, as cargas foram positivas, tá? E aí, eu tenho agora uma situação de carga negativa. Só para a gente poder ver o que muda, né? Então, vamos lá, ó. Se eu pegar um vetor B para a direita, uma carga assim, repara que é uma carga negativa saindo do quadro. Saindo, pontinha. Então, ó, o vetor B primeiro, o vetor V saindo, que é esse, e o dedão apontando para cima. Repara, pessoal, que o dedão está apontando para cima, tá, Ricardo? Mas a carga é negativa, então a força é para baixo.
toda vez que a carga for negativa, o sentido da força é o oposto ao sentido do polegar. Tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho um campo para a direita, eu tenho um corpo negativo com uma velocidade para dentro. Então, saca só, começa por esse, ó, B, esse dedo seria a velocidade, tem que rodar lá para dentro, porque a velocidade está entrando, e observa que quando você botar o B para dentro, a velocidade para dentro, o B para a direita, automaticamente o dedão aponta para baixo. Só que a carga é negativa. Então a força vai ser para cima. Quando a carga é negativa, a força é o contrário do sentido que o dedão indicou, que o polegar indicou. Beleza, pessoal? Nós temos duas situações aqui interessantes, porque a gente pode mudar esse ângulo entre B e V. Nós podemos mudar esse ângulo entre B e V. Então observe uma coisa aqui comigo. O que acontece se eu jogar a carga na mesma direção e no mesmo sentido de B? Então, eu joguei, ó, a carga está em movimento dentro de um campo, só que ela está na direção da linha. É interessante que você vai perceber que se a carga está na direção da linha, a carga não está cortando as linhas, né? Ela está na direção das linhas. Se você colocar na fórmula de força magnética que o ângulo θ é zero, está na mesma direção e no mesmo sentido, que o ângulo θ é 180, que estaria na mesma direção, só que no sentido oposto. Seno de zero é zero e seno de 180 também é zero. Então, força magnética QVB, seno de zero. Zero vezes qualquer coisa é zero. Então, é interessante perceber que, lembra que eu falei lá no começo, uma carga em movimento dentro de um campo pode ficar sujeita a uma força magnética. Por que pode? A carga está em movimento? Está, Ricardo. Mas como o ângulo entre a velocidade e o campo é zero, a força magnética é zero. Então, nem sempre a carga em movimento no campo magnético ficará sujeita a uma força magnética. Ela tem que cortar as linhas. O ângulo entre B e V não pode ser zero, não pode ser 180. E nós temos a situação que é ao contrário, que é quando o ângulo é 90 graus. Então, repara que o ângulo entre B e V, aqui ó, o ângulo entre B e V, 90 graus. Quando você bota na equação 90, quando você coloca na equação 90, QVB seno de 90, 190 é o maior valor, é 1. 190 é 1. Então, quando o ângulo é 90 graus, ângulo entre quem, professor? O ângulo entre o campo magnético e a velocidade. Quando o ângulo entre o campo magnético e a velocidade é 90 graus, nós vamos falar que a força é máxima. A força máxima é QVB. Ó, pessoal, aqui tem que tomar cuidado, que eu já tive aluno que falou assim, professor, ele não falou qual era o ângulo. Sim, não falou qual era o ângulo, mas falou que a força era máxima. Então, se ele falou que a força era máxima, é porque o ângulo era 90 graus. Beleza, gente? Então, fizemos um primeiro vídeo mostrando como é que é a força magnética em corpos eletrizados que cortam, que passam por um campo magnético gerado por um ímã. Beleza? Bom, nós vamos parar esse vídeo por aqui e depois nós teremos um outro vídeo, uma outra situação ainda de força magnética. Valeu, no mais, tchau, tchau!